Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com os seus irmãos, os filhos de Bala, os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos seus irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai preferia a eles, começou a odiá-lo e não podiam mais tratá-los com bons modos. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quereis porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso a seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse ele, este sonho que tivestes? Viremos acaso eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança deste acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem aos teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícia deles. Enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Até aí, irmãos. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Nós vamos retomar daqui a pouco algumas leituras, para a gente compreender o que está acontecendo com a vida de José. O texto diz que ele tem aproximadamente 17 anos, ele é um jovem, no início da sua juventude. E olhando para o comportamento de José, a gente percebe que ele tem atitudes que são compatíveis com a pouca idade que esse garoto tem. Porque a juventude, os 17 anos de José, ele está vivendo um tempo que é comum à imaturidade. Isso é muito comum. É claro que existem pessoas que amadurecem mais cedo, nós sabemos disso. Mas não é uma maturidade muito sólida. Às vezes a pouca idade que nós temos e o pouco de maturidade que nós demonstramos são em alguns setores e áreas específicas, decorrentes a algumas situações que nós enfrentamos na vida. Então são em situações específicas que em algumas oportunidades nós demonstramos o mínimo de maturidade. Mas não dá para exigir maturidade no sentido completo da palavra para um jovem. Porque o jovem não viveu ainda muita coisa. Ele não passou por muita coisa. Ele não ouviu muitas coisas, não enfrentou algumas realidades. E nós sabemos que existem situações na vida que nós só aprendemos a partir do momento que nós enfrentamos. Então não dá para exigir maturidade de um garoto de 17 anos. É praticamente impossível exigir isso.
Então, olhando para a vida de José, a gente percebe que as atitudes que José tem é de alguém que é imaturo. Isso não é necessariamente um problema, porque ele é um garoto. Mas espera aí, nós sabemos que existe um propósito de Deus sobre a vida de José. Então nós temos aqui duas coisas que não combinam muito bem. Existe um propósito de Deus sobre a vida de um garoto, e esse menino, esse garoto, ele é imaturo. Então propósito com imaturidade não é uma combinação muito boa. Como é que um problema desse pode ser corrigido? Quando o indivíduo, quando o garoto imaturo, sabendo que sobre a sua vida existe um propósito, ele submete o propósito que está sobre a sua vida a alguém que ele confia e que tem maturidade. Então aqui nós teríamos um problema resolvido. Por quê? Porque o pai de José é Jacó. E Jacó é um homem de idade avançada. Jacó é um homem de muitos filhos. Jacó é alguém que passou por muita dificuldade na vida. Jacó é alguém que enfrentou conflitos familiares. Jacó é alguém que sabe o que é uma relação com Deus, o que é intimidade com Deus. Jacó sabe o que é ser perseguido, sobretudo perseguido pelo próprio irmão, porque ele foi ameaçado pelo seu irmão. Jacó sabe o que é atravessar um deserto. Jacó sabe o que é passar fome, o que é passar sede, o que é passar frio. Jacó sabe o que é ser traído. Jacó sabe o peso da aliança de Deus sobre a sua vida. Jacó sabe o que é sair de casa, abandonar o convívio familiar, não levar absolutamente nada e chegar em uma terra distante e sobre os cuidados de Deus prosperar em uma terra longe da sua. Ou seja, o que é que Jacó sabe? Jacó sabe tudo sobre dor, tudo sobre dificuldade, tudo sobre enfrentar problema. Jacó sabe o que é ser perseguido. Jacó sabe o que é uma crise familiar. Jacó sabe o que é uma bênção, o preço de uma bênção, a graça de alguém ser abençoado por Deus. O que é que Jacó sabe? Jacó sabe o que é pôr a mão nas coisas e tudo que fazer prosperar. Jacó sabe o que é crescer longe de casa. Jacó sabe absolutamente sobre tudo, ruim e bom. Então, olhando para o cenário, dá a impressão que vai dar certo, porque existe uma promessa de Deus, existe um propósito de Deus sobre a vida de um garoto imaturo, mas o pai sabe como resolver o problema. Então parece que vai dar certo. Vamos lá. José tem um sonho, é um menino sonhando. E quando ele tem um sonho, ele vai contar aos seus irmãos. Só que já existe um problema estabelecido na casa. Qual o problema? Vamos lá. A Bíblia diz que o pai amava mais a José do que aos outros filhos. E os filhos sabiam disso. Não só porque o pai disse com palavras, mas porque o pai disse com atitudes. Que atitude? Existe uma história no judaísmo, uma tradição, que fala sobre a capa de José, que o pai deu para José. E a história é assim. Vocês lembram quando Deus disse assim para Abraão: sai do meio da tua terra, da tua casa paterna, e vai para a terra que eu te indicar? E Deus pediu para que Abraão rompesse com o berço da idolatria, porque o seu pai era idólatra. Quando Abraão rompeu com a sua casa, a tradição conta que o pai fez uma capa colorida de várias cores, que era símbolo de vergonha, e colocou sobre os ombros de Abraão, e fez com que Abraão caminhasse no meio da cidade, do povo, para que quando o povo olhasse para Abraão, caminhando nas ruas da cidade, com aquela capa colorida nas costas, a sociedade saberia que Abraão havia rompido com a família, ou seja,
Ele era alguém que tinha rompido com a religião da casa, com o seio familiar, que tinha trazido vergonha para a família. Então usar uma capa colorida no meio do judaísmo é símbolo de vergonha. Ou seja, este que caminha no meio de vós é alguém que trouxe vergonha para a família, e por isso vai haver um rompimento. Antes de sair de casa, definitivamente, ele precisava deixar claro para a sociedade que a culpa era dele. E como o povo saberia? Por conta de uma capa colorida nas costas. Lá vai alguém que trouxe vergonha para a família. Só que Abraão acreditava no Deus verdadeiro. E quando viu aquela capa de várias cores, ele se lembrou do arco-íris. Quando ele se lembra do arco-íris, ele sabe que o arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez com a humanidade no tempo de Noé, de que não destruiria mais toda a humanidade como foi naquele tempo. Ou seja, aquelas cores eram símbolo de aliança. Então aquilo que para Taré representava vergonha, para Abraão representava uma aliança com Deus. Como quem diz, aquilo que para vocês é motivo de vergonha, para mim é um motivo de aliança. E ele anda com a capa nas costas. Quando sai de casa, leva a capa. Abraão levou a capa. E a capa é símbolo de aliança. E a capa se tornou um símbolo de bênção. Então, quando Abraão foi abençoar o seu filho Isaque, ele abençoou colocando a mão na articulação da coxa e entregando a capa. Quando Jacó vai ser abençoado no lugar do seu irmão Esaú, coloca-se a mão na coxa, entrega-se a capa. E agora a Bíblia está dizendo que o pai entregou a capa para José, só que a capa tinha que ser entregue para o primogênito, não para o filho mais novo, mais moço. Então quem recebia a capa, já sabia que seria abençoado, essa era a ideia. Ou seja, a bênção patriarcal está sobre alguém. Então por isso que aquela capa colorida, de várias cores, ela se torna um problema. Por que se torna um problema? Porque carrega a aliança, carrega a bênção de Deus. Então é justamente pelo fato de receber a capa, e o pai sabe para quem está entregando a capa, que o menino passa a sonhar. Deus tem uma aliança com ele, existe um propósito de Deus na vida dele, só que os irmãos já não gostam disso. Por quê? O que é que José está fazendo com a capa dos nossos antepassados? O que é que José está fazendo com a capa que foi do nosso pai Abraão? O que José está fazendo com essa capa, quando sabemos que ele não tem direito, porque ele não é o primogênito? Ou seja, os irmãos detestam José. Os irmãos, diz a Bíblia, que não podiam tratar José com bons modos. Ou seja, enquanto José não tem a capa, José presta. Enquanto José não tem a capa, José é bem-vindo. Enquanto José não tem a capa, José é irmão de todo mundo. Enquanto José não tem a capa, José é o caçula da família. Todo mundo conversa, pega no colo, todo mundo leva para passear. Agora, o dia que a capa foi colocado na mão de José, os irmãos mudaram com José. Porque tem gente que vai tratar a gente bem até que nada Deus deposite na nossa mão. Porque o dia que Deus der um propósito, o dia que Deus te der uma missão, o dia que Deus te confiar algo, muitos dos que estão ao nosso lado nos tratarão com indiferença. E a indiferença vai aumentar quando eles perceberem que aquilo que foi colocado na sua mão multiplica, aquilo que foi colocado na sua mão cresce, aquilo que foi colocado na sua mão dá resultado. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, o tratamento muda. Porque a pergunta é: por que para ele e não para mim? Por que com ele e não comigo? Por que Deus olhou para ele e não olhou para mim? Por que chamou a ele e não chamou a mim? Quais são as capacidades dele? Qual é a qualidade dele? O que ele faz que eu não faço? O que ele tem que eu não tenho? Nós não sabemos o critério que Deus usa para escolher, irmãos. Deus simplesmente escolhe e não dá satisfação a ninguém. Não dá satisfação. Eles não podiam mais tratá-lo com bons modos.
se tornaram ríspidos, mal educados, ignorantes, indiferentes. E a pergunta é: qual é a culpa que o menino tem? Ele não pediu capa para o pai. Ele não procurou a capa do pai. Ele só recebeu o que o pai lhe deu. E ter recebido o que o pai deu gerou um conflito entre os irmãos. Aí a Bíblia diz que eles não podiam tratar José bem, tratava José com indiferença, não podia tratá-lo com bons modos. Tem gente que não suporta ver crescimento de ninguém. Tem gente que não suporta ver crescimento de ninguém. Você vai ser amigo, vai ser convidado, vai ser lembrado, vai ser benquisto, até que você continue estagnado do jeito que você está, dependendo da carência dos outros, do favor dos outros, da benevolência dos outros. Mas o dia que Deus começar a te honrar, muitos te olharão com indiferença. Isso não é coisa da minha cabeça, é as Sagradas Escrituras. É as Sagradas Escrituras. Olha o que o texto está dizendo. Israel amava José mais que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E mandaram-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai preferia a eles, começaram a odiá-lo. Não podiam mais tratá-los com bons modos. Ódio por causa da capa, indiferença por causa da capa. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Isso aqui é fruto de imaturidade. Diga imaturidade. Não, diga imaturidade. Se eu sei que pelo fato de ter recebido do meu pai uma capa, e se o meu pai ter deixado claro em casa, com palavras e atitudes, que eu sou preferido dele, se percebendo isso, eu enxerguei que os meus irmãos me odeiam por causa de uma coisa que eu não fiz, por que é que eu vou ter um sonho e vou contar para eles? Qual é a dificuldade que a gente tem de ouvir a Deus e guardar coisas que Deus trata conosco no sigilo do nosso coração? Por que que toda a gente tem que abrir a boca e sair falando por aí? Se Deus tratou com você, guarda no silêncio do teu coração. Enquanto Deus não disser fala, você permanece em silêncio. Porque quando nós falamos, quando Deus não nos autorizou, nós permitimos que o inimigo ou que aqueles que nos odeiam saibam do que Deus está fazendo e eles vão tentar interferir. Talvez os problemas que você tem vivido até hoje é porque você não guardou silêncio no seu coração. Imaturo você é. E contar sonho que Deus deu para quem me odeia. Ah, mas é seu irmão, não faz diferença, te odeia. Ah, mas cresceu comigo, não faz diferença, te odeia. Ah, mas se converteu comigo, não faz diferença, porque você recebeu a capa, agora não gosta de você. Ah, mas me ajudou lá no começo, ajudou, mas agora que você tem capa, se você precisar, pisa na sua cabeça. Nem todo mundo é irmão, porque cresceu junto, converteu junto, rezou junto e chorou junto. Tem gente que só aceita essa condição enquanto você for um igual. O dia que Deus te coloca em destaque, Ele quer te puxar para baixo. Mas a pergunta é: para que contar o sonho? Qual a necessidade disso? Se ele vivesse nos nossos dias, ele colocaria: se você quiser saber mais, se você quiser saber sobre o sonho que Deus me deu, clique em saiba mais.
Porque a nossa geração é assim. Tudo a gente expõe, tudo a gente mostra. Só que são coisas, não estou dizendo que não dá para usar algumas ferramentas de maneira madura. Claro que dá, gente. Não sejamos loucos. Se os apóstolos tivessem nos nossos dias, eles se utilizariam dos meios de comunicação para evangelizar. Eles não perderiam a oportunidade. Só que eu acho que não usariam como a gente usa. Mas usariam. Com certeza. Qual a necessidade de mostrar sempre, de expor sempre? Não aconteceu, é só um projeto, ainda é um sonho, mas a gente está lá postando, mostrando, dizendo, conversando, contando, porque você não guarda, porque você não ora, porque você não medita, porque você não pergunta a Deus como, quando, onde, com quem, como vai acontecer. Se você aprender a fazer do jeito que Deus quer que você faça, quando o inimigo acordar, você já cumpriu o projeto. Já cumpriu. Ah, porque eu estou pensando em fundar uma missão. Burro. Fica quieto, vai orar, vai jejuar. Se aconselha com pessoas que têm maturidade para te aconselhar. O que você acha, irmão? O indivíduo para quem você está pedindo conselho não lembra nem o que comeu no café da manhã. Ele vai olhar e dizer, não sei, irmão. Aí vê o que Deus colocar no seu coração, você faz. Mas é claro, mas é aquele tipo de conselho de quem não tem conselho para dar. Porque o primeiro conselho que você tinha que dar, meu irmão, não tem necessidade nenhuma de ouvir isso. Eu acho que você tem que guardar no silêncio do seu coração. Reza em cima, pede discernimento a Deus, vê direitinho se sair vai dar certo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas é porque eu estou com um projeto aí, irmão. Eu queria que você me ajudasse a orar. Eu não vou orar pelo seu projeto. Eu não te conheço. E mais que eu te conhecesse, tem um monte de coisa na minha vida que eu tenho que rezar por mim. E eu não estou dando conta de rezar. Eu não vou deixar de rezar por mim, ou tentar rezar pelas coisas que eu ainda não rezei na minha vida para poder rezar pelo seu projeto. O problema é seu. A capa é sua, quem te deu foi Deus. Então pergunta para Deus quais são os meios que Ele vai te dar para Ele te levar onde Ele quer que você chegue. Não tem a ver comigo. É entre você e Deus. Ah, mas é meu irmão. Ô Caim e Abel. Vai, Abel. Vai, Abel. É meu irmão. Vai no campo, Abel. Ele te chamou para o campo, vai para o campo, Abel. Essa conversa não dá certo. A gente sabe que não dá certo. Tem irmãos, existem amigos que são mais chegados que irmãos? Tem. Mas são poucos. Inclusive, em 24 anos na igreja, eu encontrei bem poucos. E desses poucos que eu encontrei, a maioria eu descobri que não era. Para você entender que são poucos. São poucos, irmãos. Não nos iludamos. Aí o menino imaturo está lá. Seus irmãos, vendo que seu pai preferia a eles, passaram a odiar e não tratá-los com bons modos. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos que o detestaram ainda mais. Veja, disse-lhe José, ouvi o sonho que tive. Gente, não satisfeito de ter dito para os irmãos que o odeiam. Olha, eu tive um sonho. E os irmãos odiando ainda mais, ele disse, calma, que eu ainda não contei. Como é que Deus trata com a gente assim, né? Cheio de miséria, de imaturidade, de limitação. Deus está vendo ali uma capacidade que é só Ele mesmo que enxerga. Ele está vendo que está dando errado, que os irmãos odeiam. Ele conta o sonho, o ódio piora. Aí diz, calma que eu disse que tive um sonho, mas agora eu vou dizer como foi o sonho. Aí ele vai. Ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Não precisa nem de revelação um sonho desse.
Irmãos, eu que estou lendo a Bíblia hoje, eu estou começando a odiar José aqui. Imagina os irmãos lá. Mas que loucura é essa que você está fazendo? Aí o texto diz assim: seus irmãos disseram: queres porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram-no ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Já a terceira vez que o ódio potencializa. Que Deus quer levar José lá para o Egito, nós sabemos. Agora, a forma com que José foi conduzida para lá, não foi a forma que Deus quis. Por quê? Para que Deus leve alguém de um lugar para o outro, Deus não precisa gerar conflito familiar, ódio entre irmãos, irmão vendendo irmão, fingimento. Deus não se utiliza desses meios para poder nos levar onde Ele quer. Ou seja, foi a única forma que Deus encontrou no meio de todas essas incertezas e imaturidades de José, do irmão e também do pai. Às vezes a gente chega aonde Deus quis que a gente chegasse, mas não no tempo que Ele determinou, nem na forma que Ele determinou. Porque nós atrapalhamos pelo comportamento e as atitudes a questão do tempo, e a forma com que nós chegamos foi muito sacrificante. Quando, se nós tivéssemos ouvido a Deus, não precisava ser daquela forma. Vocês lembram Deus dizendo assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua casa paterna, do meio dos seus parentes, diga parentes, isso, dos seus parentes, e vai para a terra que eu te indicar. Abraão pegou o ouro, pegou a prata, pegou o camelo, pegou as jumentas, pegou sua esposa, pegou os seus pastores, e levou o seu sobrinho Ló, e partiu como o Senhor lhe tinha dito. Não, ele não partiu como o Senhor lhe tinha dito. O Senhor disse: sai do meio da sua casa paterna, não leva os seus parentes. O que ele fez? Levou o sobrinho Ló e os pastores de Ló. Os conflitos que Abraão viveu no trajeto foi por não ter feito o que Deus pediu no começo. O que foi? Deixa os parentes. Ele leva o sobrinho. Lá no deserto, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Teve que dividir. Lá na frente, Ló foi sequestrado, ia morrer. Abraão teve que entrar em uma guerra que não era dele para resgatar o sobrinho, porque senão seria assassinado. Ou seja, os problemas que Abraão está tendo no trajeto é porque ele levou alguém que era para ele ter deixado para trás. Você nunca vai chegar onde Deus quer e como Deus quer, enquanto você insistir em levar coisas que Deus diz que você tem que renunciar. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós estamos trazendo para a nossa vida a cultura do Egito, a cultura do mundo. Estamos na igreja, mas trazemos para a casa do Pai a cultura do Egito. Aí qual é a nossa diferença e a diferença do povo lá fora? Quase não dá para identificar. O vocabulário é o mesmo, a vestimenta é a mesma, o comportamento é o mesmo, os adereços são o mesmo, a extravagância é a mesma. Ou seja, nós estamos aqui com os costumes de lá de fora, com a moda de lá de fora, mas queremos viver uma realidade espiritual. Nunca vai acontecer. Egípcio. Não acontece. Ah, mas é porque não tem nada a ver. Ah, mas porque nem é pecado. Dependendo do tipo de opção que você fez de vida e de como você abraçou a radicalidade evangélica, você precisa viver uma vida compatível com a vocação que você assumiu. Dependendo da vocação que você assumiu, você não tem o direito que todo mundo tem. Você não pode viver como todo mundo vive. Eu não estou dizendo todo mundo lá fora, estou dizendo todo mundo na igreja. Quem está aí, que não fez, quem não abraçou o evangelho de uma forma mais radical, pode dizer: eu faço porque não é pecado. Mas para você que abraçou o evangelho de uma forma radical, você vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então o que nós temos? Servos, pregadores, músicos, intercessores egípcios, usando o ministério no meio do povo hebreu.
Aí você quer implantar aqui uma cultura do Egito. É sério. Olha o problema dessa mistura da imaturidade. Abraão sofrendo porque não conseguiu fazer exatamente o que Deus pediu. A gente está vendo José com um conflito profundo com seus irmãos. O texto está dizendo assim: José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um outro sonho: o sol, a lua, 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai. Aqui ele acertou. Vai conversar com quem viveu muita coisa, passou por muita coisa, sofreu, tem sabedoria, lutou com o anjo, teve o nome trocado. Contou para o pai. E aos irmãos. Tem que ter os irmãos. Mas foi repreendido por seu pai. O pai agiu bem aqui. O que significa, disse ele, este sonho que tivestes? Viremos acaso eu, tua mãe, teus irmãos, a nos prostrar de terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele. Ódio, inveja. Ódio, eu quero te matar. Inveja, eu quero que você tenha. Se eu não conseguir te matar, eu quero tomar o que é seu. Eu quero estar no seu lugar. Eu quero ocupar a sua posição. Às vezes as pessoas não gostam da gente, não é pelas nossas limitações humanas, mas é porque elas desejariam estar no lugar que hoje você ocupa. Então o problema não é com você, é com a cadeira, é com o posto, é com o título, é com a posição. Porque sem a cadeira, sem o título, sem a posição e sem a capa, você era bom. Agora com a capa você não presta mais. Agora com a capa você é orgulhoso, é arrogante, é prepotente, é vaidoso, é metido. Mas antes não, antes você era um doce de pessoa. Antes você era amigo, antes você era parceiro. E agora não, agora não. Os irmãos, seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança deste acontecimento. Presta atenção. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José, o pai disse ao filho, teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, vai ver se tudo corre bem aos teus irmãos e ao rebanho, e traze-me notícia deles. Olha que loucura. José conta o sonho, o pai repreende, guarda a lembrança no coração. Os irmãos de ódio agora também têm inveja dele. Os irmãos saíram e foram cuidar do rebanho, lá no pasto. Aí o pai chamou o menino e disse, olha, teus irmãos estão lá no pasto, longe de casa, cuidando do rebanho. Vai até eles, vê se está tudo bem e me traz notícia. Não, Jacó. Parece que nem é irmão de Esaú, Jacó. Como assim? Se você sabe que os irmãos não gostam de José, que os irmãos odeiam José, têm inveja de José, por que você está mandando José ir atrás dos irmãos no campo, longe de casa e longe da sua presença? Existem 3 coisas que Deus detesta. Uma delas ele abomina. Um pobre, orgulhoso. Sabe aquela pessoa que não tem nada e acha que tem tudo? É pobre, pobre mais lascado que nós dois. Mas vive com o nariz em pé como se fosse o dono do mundo. A Bíblia diz que Deus não gosta, que Deus detesta um pobre, orgulhoso, um rico, mentiroso e um ancião insensato.
Porque entende-se na Bíblia que cabelos brancos é como uma coroa de sabedoria, que quanto mais você vive, maior é a sua maturidade. Então, à medida que você envelhece, você amadurece, à medida que você vai branqueando os cabelos, você vai sendo coroado de sabedoria. Então Deus está dizendo, é inadmissível um homem de cabeça branca, que já viveu muito, sofreu muito, passou por muita coisa, agora estando em idade avançada, com uma coroa de sabedoria sobre a sua cabeça, terá atitudes de pessoa imatura, de criança. Ou seja, Deus abomina um ancião insensato. Você encontra insensatez em um jovem imaturo, mas em um ancião não pode. Aí o ancião que lutou com Deus e venceu, que teve a sua coxa ferida, que o nome foi trocado para Israel, Israel, aquele, ou homem, homem, batalha ou luta, El, Deus, aquele que batalha com Deus, aquele que luta com Deus, luta com, não contra, traduz certo. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Porque ninguém luta contra Deus e vence. A gente vence quando a gente luta com Deus. E venceu. Teve o nome trocado. Saiu de casa, fugiu de casa, reconciliou mais tarde com o irmão, acertou a vida, viveu de tudo. Então dá um conselho para esse menino. Vem cá, vai lá no campo. Eles te odeiam, têm inveja de você, não te suportam, tratam com maus modos. Mas eu quero que você vá lá e traga notícia deles. Vai lá longe, fora de casa, da minha vista, vê como é que está e diz para mim se tudo corre bem. Isso é imaturidade, irmãos. José poderia ter dito, não, meu pai, meus irmãos me odeiam. Mas ele não sabe fazer esse discernimento. Porque ele diz que sonhou e quer contar o sonho que teve, e insiste em um outro sonho, e conta de novo o sonho. Dá para ver que ele não consegue discernir nada. Dá para ver que ele é muito imaturo. Existe um propósito? Existe, mas tem imaturidade. Existe um desejo de Deus? Existe, mas o menino é imaturo. Só que o pai tem que ter sabedoria para aconselhar o filho, para que o filho não precise viver da forma que o pai viveu, sofrer como o pai sofreu. Mas ele manda o filho para o campo, para trazer notícia. O texto diz assim: um homem encontrou vagando pelo campo, que busca? Perguntou ele, busco meus irmãos. Respondeu ele, diz-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu, partiram daqui e ouvi dizer, vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Olha o texto, eles o viram de longe. José está longe vindo. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haviam de matá-lo. José está indo, vê se está tudo bem, obedecendo a ordem do pai que teve um acesso, um delírio de insensatez. Ele está indo, enquanto ele está caminhando, os irmãos fizeram uma roda e estão combinando como é que a gente vai matar esse infeliz. Mas o que foi que ele fez? Não, ele aceitou a capa que o pai deu. Qual é a culpa que ele tem? Nenhuma, mas como é que a gente vai matar ele? Vamos combinar. Tem que ser rápido, depressa, antes dele chegar, tem que estar tudo combinado. É assim, gente. Não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, mas enquanto você está caminhando, enquanto você está indo, às vezes tem muita gente preparando um ambiente para o seu sepultamento. Você está indo, está caminhando, está fazendo, está feliz. É tudo irmão. Mas tem gente nos bastidores.
tentando fazer de tudo para tirar da tua mão a capa que você, segundo eles, não deveria ter aceitado. Eles viram de longe, antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haviam de matar, e disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega, vamos zombar do garoto. Aí o sonhador. Não é ele que disse, não é ele que contou, não é ele que falou que Deus deu a ele uma visão, uma palavra, uma revelação. Gente, tem coisa que Deus fala conosco para a edificação da Assembleia, amém? Amém. Tem coisa que Deus fala conosco que é para a edificação da Assembleia, amém? Isso tem que ser guardado ou não? Não. Mas tem coisa que Deus trata conosco no particular, que não tem a ver com a Assembleia, não tem a ver com amigo, é no secreto do seu quarto, é na sua oração pessoal, é entre você e Deus. Aí aquilo que Deus deu para José, que faz parte de um propósito, de um projeto, virou motivo de deboche na boca dos irmãos. Você vai ser pregador? Você é um homem de Deus? Deus está falando com você? Você tem certeza que vai dar certo esse encontro, esse grupo? Nem todo mundo acredita. Nem todo mundo acredita. Porque quem está fora do propósito não tem a capacidade de enxergar e nem de escutar como você que está dentro. Então eles não sabem. Sobe na montanha para poder ver a terra. Enquanto todo mundo só vê gigante, espada, escudo e muralha, tem gente que vê cacho de uva, carregado por 2 homens. E ao invés de olhar para a espada, para o exército, para o gigante, para os escudos e para as muralhas, decide fixar os olhos nos cachos de uva. Porque tem gente que só vê tragédia, desgraça e coisa ruim. Mas tem gente que mesmo vendo essas coisas, decide colocar os olhos naquilo que Deus está revelando. Tem gente que olha para o vale e vê osso. Mas o profeta quando está lá levanta exército, é diferente. É diferente. Eis o sonhador que chega. Porque ninguém sabe a proporção daquilo, nem José sabe a proporção daquilo. Eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-los e atiremo-los na cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. Então veremos de que lhe aproveitam os sonhos. Ouvindo, porém, Rubem, quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derramemos sangue. Jogai-o naquela cisterna no deserto. Mas não levantem as vossas mãos contra ele, pois o bem pensava livrá-lo de suas mãos para reconduzi-lo ao pai. Um sensato, vamos lá. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles os despojaram de sua túnica. A primeira coisa que fizeram, vamos tirar a túnica. Já parou para pensar que aquilo que Deus te deu gratuitamente, e que você que recebeu não merecia e nem pediu, e fazendo o uso daquilo que Deus te deu só por obediência, é motivo de revolta de muita gente que está perto de você? Você só disse o sim, você só aceitou a coordenação, quando ninguém queria. Aí você virou o problema, você virou ruim, você não presta, você agora faz parte do sistema. Então cadê você? Cadê você na escuta, na eleição? Cadê você? Você deu um passo para trás, tirou o corpo fora, porque não tem peito de assumir o peso da responsabilidade. Aí quando alguém assume, você quer dizer que é ruim? Ruim é você que não aparece. A gente é bom para criticar e ruim para se apresentar para o trabalho. Está criticando quem está na guerra, mas está em casa com a saúde resguardada. Guerreiro. Eu ia usar uma expressão aqui que nem compensa. Deixa para lá.
Isso não existe, irmão. Qual é a culpa que ele tem? Não tem culpa não. Ele só aceitou a capa. Ele só obedeceu o pai. Ele só foi atrás dos irmãos. Ele é imaturo, mas quem é que tem que conduzir ele? Só que vamos ser sinceros também. Vamos ser sinceros. Por mais que Jacó não tivesse um delírio de insensatez, nós sabemos que muitos daqueles que estão chegando não respeitam aqueles que construíram história. Eles acham que sabem de tudo. Aí é por isso, desculpe a minha franqueza, de quem prega o evangelho há 24 anos, é por isso que a nossa geração hoje de jovens, eu nunca vi tão fraca como nesses dias. Dificuldade de obedecer, de se submeter, de aceitar, de ouvir conselho, de ser direcionado. Não estou dizendo que todo ancião é sábio por excelência, mas eu estou dizendo que qual é a dificuldade que a gente tem de aprender a se submeter. O Judas Macabeus, para poder ir para o combate contra o rei, para enfrentar a maior batalha que ia viver na sua vida, pegou as armas, pegou os jovens, subiu para cima de uma montanha, ficou 3 dias entre lágrimas, jejum e oração, rezando, chorando, jejuando, consagraram as armas. Quando ele desceu, parou no pé da montanha e disse: Deus me deu uma senha. Qual senha? Vitória de Deus. Todo mundo ficou doido. Beleza, oramos, subimos uma montanha, 3 dias, jejum, oração, arma consagrada no pé da montanha, a senha é vitória, está tudo certo. Ele foi entrevistar-se com os anciões, porque era praxe. Vou lá perguntar para quem já viveu o que eu vivi, se o que eu estou fazendo está certo. O ancião perguntou: o que você fez? Subi a montanha. Ok. O que você fez? Rezei 3 dias. Parabéns. O que foi que vocês fizeram? Jejum e consagração da nossa vida e das armas, ok. O que foi que Deus falou? Que nós seremos vitoriosos, ok. Agora deixa eu fazer uma pergunta. É batalha, não é? É. Qual é a estratégia? Ele já havia vencido muitas batalhas. Nós estamos falando de Judas Macabeus, um homem de guerra, um estrategista. Ele disse: não, a Judeia é uma região baixa. Os inimigos são muito maiores do que nós. Vamos colocar umas armadilhas em torno das montanhas. Eles vão nos cercar de todos os lados. Vão descer para nos atacar na Judeia. Aqueles que escaparem das armadilhas, quando entrarem na Judeia, vão ser um número menor, e a gente vai batalhar contra eles e feri-los na nossa terra. Os anciões disseram: está errado. Só que Judas nunca havia perdido uma batalha na vida. Como é que você diz para um cara que nunca perdeu uma batalha que ele está errado? Ele: mas como assim? Por que eu estou errado? Vamos lá. Na Judeia, uma região baixa, o exército muito maior do que o nosso. Na Judeia tem as mulheres, as crianças, os idosos, os enfermos. Como é que você vai atrair um exército muito maior que o seu para dentro do seu território? Como que você vai travar uma batalha trazendo um inimigo para dentro de casa? Não é assim que se vence batalha. Porque se os homens não derem conta, vai morrer os homens, as mulheres, as crianças, os idosos e os enfermos. Então o que eu faço? Sai à noite. Eles são maiores do que nós. Eles não acham que nós temos a coragem de invadir o acampamento deles. Pega eles no meio da noite, o horário que eles vão estar dormindo, sem armadura, sem espada, deitado nas suas tendas. Invade a tenda deles. Pegam eles desarmados e matem eles dentro da tenda. Judas obedeceu, saiu, invadiu o acampamento e venceram a batalha. Porque mudou a estratégia. Vocês estão entendendo? Ele poderia ter dito: não, eu nunca perdi uma batalha, não vai ser hoje que eu vou perder. Ele falou: não, mas espera aí, isso aqui faz sentido. Conversou com quem tinha que conversar, ouviu o conselho de quem tinha conselho para dar, e obedeceu um conselho que ele sabia que vinha da parte de Deus, e obedecendo obteve a vitória. Simples. Olha para José. Jogaram numa cisterna velha que não tinha água. Agora, para mim, essa é a parte mais triste do texto. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir ao horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Meu irmão, os caras estão lá no campo, odeiam o irmão, tem inveja do irmão, não suporta o irmão. O irmão está chegando, ele é um menino de 17 anos.
Ele é o filho mais moço, ele é uma criança. Ele recebeu uma capa porque o pai quis dar, ele não tem culpa do que está acontecendo. Ele está vindo, os irmãos estão em círculo combinando como é que a gente mata ele. Quando ele se aproxima, eles estão dizendo, lá vem o sonhador. Quando ele chega, arranca a capa dele, bate nele, joga ele numa cisterna que não tem água, largado para morrer. Aí depois disso, eles se sentam para comer. Qual é o remorso que tem nisso, irmão? Qual é o arrependimento que tem nisso? Nenhum. O ódio está tão incrustado no coração deles, que eles conseguem sentar para comer como se nada tivesse acontecido. Depois ele vai ser vendido, vai ser levado em direção ao Egito. E nós conhecemos a história de José. Nós sabemos o que ele passou. O que é que nós temos aqui? Nós temos um menino ferido fisicamente, não só isso. Alguém que foi jogado dentro de uma cisterna e se feriu, não só isso. Nós temos agora um menino que não sabe simplesmente por discurso que os irmãos o odeiam, não. José sabe que os irmãos tinham coragem e teve de fazer aquilo que eles diriam que fariam, pelo menos pensavam. José sabe agora o nível do ódio, do ressentimento, da inveja que os irmãos têm dele. Agora José está ferido na alma, José está ferido no coração. Ele é alguém que foi traído pelos seus irmãos, é alguém que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, é alguém que não foi digno de compaixão, não conversaram com ele, partilharam com ele, fizeram tudo da forma errada com José. José é conduzido ao Egito, é vida de dor, é vida de sofrimento, é vida de tristeza. Tentam tocar na honra de José, tentam destruir a vida de José. José vai preso, José está no cárcere, ferido por dentro. Olha para José, é uma vida de dor, é uma vida de lamento, é uma vida de sofrimento. É um menino longe de casa, traído pelos seus irmãos, que não tem um convívio do pai, que foi tentado tocar na sua honra, que foi lançado dentro de um cárcere, mas mesmo ferido, mesmo machucado, José, ele mantinha a intimidade com Deus, porque José sabia que existia um propósito de Deus na sua vida. O que José não sabe, que propósito é esse, ou a dimensão do propósito. O que José não sabe, qual é o tamanho do chamado que Deus tem na vida dele. O que é que José não sabe? Aonde Deus vai conduzir a José. O que é que José sabe? Ele sabe que tem dor, ele sabe que tem ferida, ele sabe que foi perseguido, ele sabe que foi traído, ele tem saudade do pai, ele tem saudade de casa, ele está destruído na alma. Mas o que foi que José não fez? Ele não abandonou a intimidade porque tiraram a capa. Ele não abandonou a intimidade porque foi lançado na cisterna. Não, ele não abandonou a intimidade porque foi vendido por 20 moedas como um escravo para os ismaelitas. O que José, olhando para ele, a gente enxerga alguém que não abandonou a intimidade que tinha. Quando a mulher de Potifar tentou tocá-lo e por causa disso ele foi preso, o que é que José não fez? Ele não abandonou a Deus e a intimidade com Deus quando esteve no cárcere. Mas o que foi que José fez? Ele permaneceu orando, ele permaneceu esperando, ele permaneceu desejando o quê? Que o propósito de Deus acontecesse na vida dele. O que é que José sabe? Que para que aquilo que Deus tem para ele, que ele nem sabe direito o que é, aconteça, ele tem que permanecer firme na presença de Deus. O que foi que José fez? Ele caminhou chorando, ele caminhou sofrendo, ele caminhou sendo traído, ele caminhou sendo vendido, ele caminhou sendo humilhado, ele caminhou debaixo da mentira dos outros.
outros. Ele caminhou estando no cárcere. José caminhou, mesmo em meio às dificuldades. O que eu quero dizer para você na tarde de hoje: se no meio da sua dor, das traições, das frustrações, dos lamentos, das decepções, ao invés de parar, desistir, retroceder, você decidir caminhar, eu quero dizer a você, é uma questão de tempo, e pouco tempo você vai chegar no lugar que Deus tem reservado para você. Você vai chegar. Se tornou uma espécie de primeiro-ministro do Egito. Abaixo do faraó, a autoridade máxima. Sobreveio o tempo de abundância, armazena em celeiro, porque vai vir os 7 anos de escassez. Então teremos em abundância para nós e para comercializar para as outras nações. Administração. Ele era um administrador quando saiu de casa? Não. Mas aquele que decide caminhar, passando pelo mesmo trajeto que muitos pararam, por não ter desistido, vai adquirir no trajeto a experiência necessária e a capacidade suficiente para poder corresponder ao chamado que Deus tem para você lá na frente. Então fica tranquilo. Vocês lembram de Paulo dizendo: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. O homem foi apedrejado, foi picado por serpentes, saiu de dentro de uma cidade em cima de um cesto, foi açoitado, foi julgado e condenado injustamente várias vezes. Paulo vivia mais preso do que solto. E quando ia por um cárcere, olhava ainda para um companheiro, sem camisa, com as costas todas feridas, sangrando dentro de uma masmorra, com um grilhão na mão, nas pernas, no meio da grade. Paulo ainda olha para Silas e diz assim: olha, acabei de compor uma canção aqui, isso é a tradução minha. Porque a matéria-prima que a gente tem no meio da dor faz a gente gerar coisas que é capaz de movimentar o sobrenatural. Aí Silas diz assim: então você canta e eu faço a segunda voz. Canta umas 2 vezes para aprender a letra. E o homem, ao invés de parar, de reclamar, de chorar, de amaldiçoar Deus, dizer: o que foi que eu fiz para merecer isso? Você aceitou Jesus. Foi isso que você fez. Começa a cantar, o cárcere treme, a cela abre, os grilhões caem, todas as outras celas se abrem, os presos saem, o carcereiro se desespera, quer se matar, deitar em cima da espada. Paulo diz: não te faça mal. Olha quando a gente vê o que é poder de Deus. Estamos todos aqui. Quem rezou foi Paulo e Silas, amém? Quem foi injustiçado foi Paulo e Silas, amém? Os presos não rezaram, não cantaram. A Bíblia diz que eles escutavam o que eles estavam fazendo. E só de escutar o que estava acontecendo, a cela deles também abriu. Só que eles são culpados pelos crimes que cometeram. Só que antes da cela abrir, primeiro abriu a cela do coração desses homens. Porque eles mudaram de vida. Charles, como é que você prova que eles mudaram de vida? Quando é que abre os portões de uma cadeia e todos os detentos são culpados, e o carcereiro está no escuro querendo se matar, e os presos ficam ao invés de ir embora. Estamos todos aqui, ninguém foi embora. Inclusive pode pôr a gente de novo na cela, a gente quer terminar de pagar a pena. Porque se a gente for embora, você vai ser executado. A gente ficou. A gente ficou. Vocês estão entendendo?
Você pode ter dor, você pode ter sofrimento. Eu não sei como é a sua caminhada. Se você está há muito tempo, se você chegou agora. Não sei se você foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Se tiver inveja, raiva, ciúme de você. Se tentaram puxar o seu tapete. Eu não sei o que aconteceu com você ao longo da sua caminhada. A pergunta que eu tenho para você é: você vai ficar chorando dentro da cisterna? Você vai ficar lamentando em cima da carruagem que te leva para o Egito? Ou você vai se manter na presença de Deus, na certeza de que o propósito vai acontecer na sua vida? Não importa o que aconteça, permaneça firme no projeto que Deus colocou no seu coração. Nem a fome, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem os principados, nem potestade, nada nos separará do amor de Cristo Jesus por cada um de nós. Não tem a ver com o triunfo de José, tem a ver com a posição de José no meio do sofrimento. Aí os irmãos chegam depois de anos. Quando José sabe que os irmãos estão chegando, se tranca em uma sala, manda todo mundo sair, chora tão alto que todo mundo escuta. Depois de chorar, eu estou falando de um homem ferido. As feridas de José não foram cicatrizadas, as dores de José não foram sanadas, porque existem dores, existem feridas, existem marcas, existem cicatrizes que Deus vai permitir ficar conosco até o nosso último suspiro. É como um espinho na carne, para poder te lembrar de algumas coisas, para poder fazer você permanecer na sua posição. Ah, eu estou ferido, eu não posso caminhar. Você tem que caminhar, você deve caminhar. Charles, mas eu estou ferido, caminha. Eu nunca vi um soldado ser ferido no meio do campo de batalha e decidir permanecer ferido no meio do campo. Ele tem que continuar, e quando ele não continua, aqueles que estão sadios vão buscar aquele que se feriu, para dizer o quê? Mesmo ferido a gente tem que estar em movimento. Eu não estou dizendo que ferido você tem que exercer o ministério, eu estou dizendo que mesmo ferido, você tem que estar em movimento, ainda que os seus movimentos sejam apenas ficar rezando, esperando, intercedendo, deixando Deus tratar, reconstruindo a casa, porque quando a casa for reconstruída, eu vou voltar para o campo de batalha com mais intensidade do que eu estava antes. Mesmo enfermo, diga: eu sou guerreiro. Não diz que é para o enfermo e para o campo de batalha lutar, mas ele nunca pode tirar do coração a convicção de que é guerreiro. Ah, eu já fui um pregador. Foi não, você é. Mas eu não prego, você é. Mas faz 5 anos que eu não prego. Cala a sua boca, você é. Querendo, não querendo, pregando, não pregando, você é. Você pode não estar fazendo hoje uso do ministério que Deus te deu, mas o dom não foi tirado, não foi cancelado, não foi revogado. Se Ele disse que é, nem o diabo, nem os outros e nem você vai dizer que não é. Você é e pronto. Ah, mas é porque faz tanto tempo. E aí que faz tanto tempo? E aí? Ah, mas é porque eu me feri tanto com o povo da igreja. E José? Se feriu com o povo da onde? De dentro de casa. E aí? Ah, mas porque eu fui muito magoado, eu fui exposto. E José não foi exposto, não. José não foi traído, não. José não foi vendido, não. Não machucaram José, não prenderam José, não desacreditaram de José. Ele continuou. Ah, porque eu vou sair do grupo de oração, porque lá no grupo de oração ninguém me escuta. Gente, é porque de repente aquilo que você diz não faz sentido nenhum para ninguém. Sua mãe não te escutava, seu pai não te escutava, ninguém nunca te escutou. Você só fala abobrinha que os outros te escutam. Muda o discurso.
Porque se você mudar o discurso, quem sabe aquilo que você diz faz sentido. Eu outro dia no encontro, o irmão chegou e falou: irmão, a vida é embaçado. Eu falei: como assim? Ele falou: não, você está ligado que o sistema é cabuloso, é bruto. Eu falei: irmão, nós não estamos na periferia. Assim, aqui não... Faz muito tempo que assim, conversa comigo direito. Ele falou: essa conversa está muito zoada, né? Ele falou assim: ó, vou dar um salve para você. Pôs um dedo assim na minha cara. Eu falei: qual que é o salve, irmão? Ele falou: é muito profundo, você não vai entender. Aí esse tipo de gente que quer ser ouvido. Não, você está... É sério. Ninguém me convidou. Ninguém ligou para mim. Eu vi todo mundo saiu do grupo de oração, foi para o trailer comer lanche e não me convidaram. Meu irmão, isso é motivo de glória, de júbilo. Primeiro, que você economiza dinheiro. Segundo, que você não engorda. Fica feliz, não te convidaram, que glória. É mais dinheiro e menos peso. Mas é porque aí parece que não me amam. Mas e daí que não te amam? Você depende disso para você caminhar? Você depende de ligação para você caminhar? Você depende de agenda para você pregar? É disso? Não, meu irmão, para com isso. Se mantenha na intimidade, fica fixo no propósito, deixa Deus te conduzir e espera o tempo que for necessário, que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Deus vai fazer. Aí José saiu, se apresentou diante dos irmãos e disse assim: eu sou José. Todo mundo calado, tipo assim: como assim, José? Porque na cabeça dos irmãos ele já tinha morrido. Como é que sobrevive a uma situação daquela? José, eu sou José, vosso irmão, aquele que vocês venderam. Vocês lembram de mim, não? Aquele um que foi jogado dentro da cisterna, que foi vendido, sou eu. Mas aí disse assim: fique em paz, a ferida está aqui, a dor está aqui. Ele tinha gritado dentro do quarto, chorou que todo mundo ouviu, porque dói. Fica tranquilo. Foi um propósito de Deus. Deus me mandou para cá antes de vocês, para que hoje eu pudesse livrá-los do que está acontecendo. Quando a gente aprende a caminhar com Deus, a gente para de enxergar a dor e começa a dar atenção para o propósito de Deus. Não deixa a sua coordenação, não deixa o seu serviço no grupo de oração, não deixa o seu ministério ser conduzido pela sua dor, pela sua mágoa, pela sua ferida. Porque um pregador pregando ferido, ele vai ferir todo mundo. Alguém coordenando, dando voz à ferida, vai ferir todos aqueles que são liderados. Mas se você, mesmo a ferida estando lá, a dor estando lá, a cicatriz estando lá, a lembrança estando lá, você tirando a atenção daquilo e colocando o olho no propósito, meu irmão, um dia a dor vai ter ficado tão lá atrás, que nem quando você se virar para olhar, você vai conseguir enxergar mais. Tipo assim, quando eu estava na carruagem, saído da cisterna, quando eu estava na carruagem, indo para o Egito, era só o ódio no coração. Mas e hoje, José? Hoje não. Ele perguntou: meu pai vive ainda? Olha que coisa. Traz ele. Vem todo mundo morar aqui. Eu quero acolhê-los. Por quê? Porque quando eu estava na carruagem, saído da cisterna, eu era uma casa destruída. Só que até eu chegar no Egito, alguns outros tijolos foram arrancados. Muitas paredes caíram. Mas teve uma coisa que não aconteceu. A dor e a ferida nunca mexeu na coluna que Deus edificou na minha vida. Nunca mexeu. Permaneceram intactas. Então o que eu fiz? Olhei para o propósito, reconstruí a casa.
Então hoje eu quero trazê-los para habitar em uma casa que foi reconstruída. O Egito, não. Eu quero trazê-los novamente para dentro do meu coração. Eu quero resgatar a irmandade que foi perdida e a relação com meu pai, que há muito tempo eu não vejo. Eu quero reconstruir a família, porque é isso que uma casa restaurada faz. Conserta as trincas, tira as goteiras, reforma o que tem que ser reformado e abre as portas para os convidados entrarem. Ainda que os convidados sejam aqueles que arrancaram lá atrás alguns tijolos. Quando eles entrarem, eles vão perceber uma coisa: Deus está sobre a sua vida. Segunda coisa, você não é como eles. Terceira coisa, você que agora entrou, se crê como ele creu, pode ser como ele é. Tudo pode ser renovado. Fique de pé para a gente rezar.